E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá para mais uma live aqui, resolvendo questões do Revalida, né? Estamos fazendo as questões de 2024.1. Não sei quando é que você está assistindo essa live, mas agora estamos resolvendo essas questões aqui com você, certo? Então, se você está em 2070, tem essas lives disponíveis aí, você não regravei ainda, então você está aí assistindo, né? Então, vamos lá. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, que faz muita diferença. Quando você faz essas coisas, o vídeo é mais distribuído pelo YouTube, pelas redes sociais, tá? E não se esquece também de publicar nos grupos de WhatsApp que você faz parte. Se você tem algum grupo de revalidação onde você pode publicar esses vídeos, né? Então, faça isso também, que ajuda a mim, a você e a outras pessoas também que vão participar junto conosco aqui do conteúdo. Certo? Então vamos lá, vamos começar aqui nossa história de hoje. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui, né? Ativar as notificações aí para poder receber os próximos vídeos. Vamos lá, vamos aumentar a tela e vamos embora. Diz assim, ó, questão 61. Diz assim, ó, um homem de 40 anos apresentando queixa de perda constante de interesse e de prazer nas atividades das quais costuma gostar. Então veja, perda de interesse nas atividades que gostava, né? Isso aqui é o quê? Ansiedade, né? Não tem vontade de sair de casa, não tem vontade nem de sair de casa. Afirma que isso vem se mantendo nos últimos 2 meses, tá vendo? Tempo, ok. De forma constante e diária, olha, tá vendo? Mas que piorou no último mês. Conte que seus amigos e familiares também perceberam e vêm cobrando dele uma mudança de atitude. Além disso, diz que tem se sentido muito ansioso, ó, ansioso e inquieto. E tem crises súbitas ao mês, com duração de alguns minutos, que é isso aqui, já é outra coisa. Essas crises súbitas de ansiedade, isso aqui é episódio de pânico, é transtorno, ataques de pânico, né? Em que sentiu muito medo, taquicardia, sufocação, tontura, sudorese, sensação de que algo ruim iria acontecer e de que iria morrer. Isso é pânico, né? Não relaciona as crises a fatores desencadeantes ou situações pelas quais esteja passando. Relata que quando teve as crises, foi ao pronto-socorro, onde foram descobertas causas orgânicas, onde foram descartadas causas orgânicas para o quadro. Refere também que apresentou perda de peso considerável no último mês, mas não sabe o quanto, tendo percebido apenas que por suas roupas. Diz ainda que está sem fome e que tem muito sono todos os dias e que sente sempre cansado. Então, cansado, sem sono, com sono, sem fome, isso são também critérios para a gente ver aí quadro depressivo, né? Ó, todos os dias se sente muito cansado. Está sem concentração e tem dificuldade de pensar, também são critérios, né? Nega etilismo, tabagismo e drogas ilícitas, negando também doenças conhecidas e ao exame físico apresenta sem alterações, além de que não mostra alterações de exames recentes, hemograma, TSH, T4 livre, que ele faz, certo? Que ele traz. Então, tá tudo normal os exames, justamente só corrobora com a nossa hipótese principal, né? Ao exame psíquico, apresenta-se colaborativo, atenção preservada, com memória e orientação sem alterações, humor deprimido e ansioso, pensamento de forma, curso e conteúdo sem alterações, assim como juízo e crítica. Não se verificam alterações senso-perceptivas, observando os críticos de agitação psicomotora, considerando essa situação descrita, qual é o diagnóstico para o caso desse paciente? Transtorno do pânico com agorafobia? Não, aí não, né? A agorafobia é um tipo de ansiedade que o paciente ele evita sair de casa para frequentar locais públicos, né? Então ele não tem isso. Ele está sem vontade de sair de casa, mas não tem medo de sair de casa, né? Então, letra A, não. Também, transtorno bipolar em fase depressiva. Então, o transtorno bipolar ele é dividido, né? Tem o tipo 1 e o tipo 2, mas na verdade o paciente no bipolar ele vai ter uma fase depressiva e uma fase onde ele vai estar bem eufórico, animado, né? Que esses sintomas mais intensos que a gente chama de mania. Hipomania é essa mania um pouco mais controlada, mas mania é o que ele tem. E esse paciente ele não tem, tem ansiedade, né? Transtornos de pânico. Então, bipolar não. Letra C. Transtorno de ansiedade generalizada, não. O transtorno de ansiedade generalizada é a ansiedade a todo momento, né? Não para. O paciente, ele tem uma preocupação excessiva e generalizada. E não é o que está acontecendo aqui, né? Ele está com um transtorno episódico, né? Tem crises. Então, letra C também seria. Transtorno depressivo, beleza, né? Tem. E ataques de pânico, letra D de dado, D de Deus, D de o que você quiser aí, né? Letra D. Fácilzinho, né?
Muito fácil, né, não? Vamos ver aqui. Paciente com 63 anos, tabagista, com consumo de um maço de cigarros ao dia há 30 anos, com história de bronquite crônica, comparece à consulta com uma tomografia computadorizada de tórax, solicitada devido a trauma torácico prévio. O exame físico está em bom estado geral, assintomático, e a TC revela um nódulo pulmonar solitário regular de 1,5 centímetros e calcificado. Qual é a conduta adequada para esse paciente? Vamos ver aqui as condutas que tem. Então, provavelmente um câncer, né, de pulmão, né? 63 anos, fumante, com um nódulo numa tomografia. Isso é câncer de pulmão. Vamos ver o que, é que ele diz para fazer. Letra A, ressecção nodular cirúrgica em cunha. Então, a gente poderia até fazer, só que para isso, primeiro, a gente tem que ter. Se a gente fosse fazer uma ressecção nodular, eu tenho que fazer primeiro uma biópsia, né? Saber realmente ter uma certeza para poder fazer a ressecção cirúrgica, né? Ou se tivesse uma certeza, né? Letra A está errado, né? Letra B, broncoscopia endoscópica com biópsia, certo? Aqui na questão ele não fala localização do tumor. Então, para fazer uma broncoscopia endoscópica, tinha que ser um tumor de localização mais central, né? Fosse mais perto ali dos brônquios, para poder fazer. Se não sei onde está, não posso indicar. Letra B está errado, né? Letra C, acompanhamento em nível ambulatorial. Tá certo, né? Por quê? Porque esse nódulo é menor do que 2 centímetros, ele é calcificado, ele é solitário, regular, ele tem características de benignidade, né? Nos tumores que têm características de benignidade, pode ser feito o acompanhamento ambulatorial, né? Certo? A gente é mais tendência de ser benigno, né? Então, pode ser feito o acompanhamento desse caso, certo? Letra D diz assim, biópsia cirúrgica ou aspiração por agulha fina. Aí, quando tem um nódulo muito grande, certo? Com características de malignidade e tem uma incerteza, né? A gente pode fazer a biópsia cirúrgica ou aspiração com agulha fina. No caso aí, esse nódulo tem características de benignidade, né? Então, não faria sentido a gente fazer a biópsia cirúrgica ou aspiração com agulha fina, nesse caso, discutido aí, né? Então, melhor resposta aqui, já pelas características do nódulo, resposta é a letra C de casa. Questão aí que você tem comentada o tema, o tema comentado tumor câncer de pulmão, né? A gente tem comentado lá no curso, né? Tudo certinho, curso bem explicadinho, quando fazer cada uma das coisas, sem dúvida, né? Vamos lá? Diz assim, ó, 63. Um bebê de 24 dias de vida é levado ao pronto atendimento devido a dificuldades respiratórias. Não houve intercorrências durante a gestação e o parto. O nascimento foi a termo e o bebê pesou 3 quilogramas. A mãe relata uma história de obstrução nasal, coriza clara e recusa as mamadas há 2 dias. Acrescenta que nas últimas horas a respiração do bebê ficou mais rápida e surgiu um chiado no peito. Ao exame físico, então vamos lá. Tem 24 dias de vida. Está com dificuldades respiratórias. Não teve nenhuma intercorrência, nasceu a termo, 3 quilos. Aí tem obstrução nasal, coriza clara e recusa as mamadas há 2 dias. Certo? O quadro gripal, né? A respiração do bebê ficou mais rápida e surgiu um chiado no peito. Olha, isso aqui, ó. Você vai dizer, é asma? Uma criança de 24 dias, né? Ao exame físico, o paciente encontra-se em bom estado geral, corado com frequência respiratória de 50, olha, frequência respiratória aumentada, taquipneia, tiragem intercostal e sibilos discretos e difusos, certo? A saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente, alterado também, né? Na radiografia de tórax evidenciam-se, olha, hiperinsuflação pulmonar e retificação das cúpulas diafragmáticas e dos arcos costais. Oxi, é o que? DPOC, né? Características de asma DPOC numa criança de 24 dias. Isso aqui é bronquiolite, né? Considera a principal hipótese diagnóstica, condições clínicas do bebê, atendido, qual é o tratamento indicado para esse caso? Veja que isso é uma questão repetida demais, né? Bronquiolite. Qual é o tratamento da bronquiolite? Hidratação, antibiótico terapia? Não, é um quadro viral, né? Tá errado aqui, ó. Hidratação, oxigenoterapia, higiene nasal, perfeito. Aí eu gostei. Broncodilatador não é efetivo. Apesar da gente dar broncodilatador e corticoide para criança, né? E antihistamínico, tudo. Mas no caso de bronquiolite não é efetivo. Nem um broncodilatador, nem um corticoide, nem um antihistamínico. Então a letra C está errada. Oxigenoterapia, antibiótico terapia está errado e broncodilatador está errado. Isso aqui se dá. Não é que não se dá, veja.
mas não é o tratamento principal. O tratamento principal é o oxigênio, certo? Mas mesmo assim, numa criança que não responde, se faz tudo, certo? Mas, veja, existe a indicação e existe o que se faz na prática. A indicação é oxigenoterapia. Essa é a indicação para bronquiolite, tá certo? Mas eu já vi pediatras na enfermaria tratando com corticoide, com antihistamínico, com broncodilatador, tudo isso. Mas isso é a prática deles, né? Não é o que está escrito para a gente fazer. Então, aqui na prova, 63 vai ser a resposta, a letra B de bola. Questão batida, né? Questão que já toda hora cai essa mesma questão. Não é verdade? Não é verdade, meu amiguinho? Não é verdade? É verdade, é verdade. Você fica dizendo que a questão não se repete. Olha aí, mamão com açúcar. Questão 64. Uma mulher com 30 anos procura o médico na unidade básica de saúde e, em consulta, relata que há 9 meses parou de usar anticoncepcional oral combinado, que não voltou a menstruar até o momento. Então, está 9 meses já que não voltou a menstruar, mesmo parando o anticoncepcional. Refere também o uso de método contraceptivo por 10 anos e, olha, aumento dos pelos no corpo, olha, e hiperissurtismo. O exame ginecológico apresenta-se normal, no exame físico verifica-se IMC de 27, beleza. Pressão arterial normal, cintura abdominal normal, ó, acne e hirsutismo moderado. Os exames complementares apresentam signos achados. Beta-HCG negativo, não está grávida. TSH está normal. A prolactina está normal. A FSH está normal. Diante do quadro clínico da paciente, o diagnóstico é de amenorreia secundária por. Isso aqui é síndrome do ovário policístico, né? Não é não? Fácil demais. Vamos ver aí. Falência ovariana prematura. Se fosse, o FSH não estaria normal, ó. O FSH está normal. Na falência ovariana, o FSH começa a aumentar, né? Porque eu não tenho o feedback negativo, né? Retroalimentação negativa. Então, tá errado, né? Então, não seria letra A. Letra B. Hipogonadismo hipogonadotrófico, né? Mesma coisa. A FSH está normal. A gente não tem a alteração da gônada, né? O ovário está ok. Uso prolongado de anticoncepcional. Então, quando tem um uso prolongado de anticoncepcional, pode existir o atraso menstrual, mas é de 1, 2 meses, pouquinho ali, né? Não seriam 9 meses de atraso menstrual. Então, não explica, né? Então, a letra C também não explica. Anovulação crônica hiperandrogênica, que é a síndrome do ovário policístico, é um sinônimo, tá? Então, essa anovulação crônica hiperandrogênica é síndrome do ovário policístico. É por causa disso. Letra D de dado. 64, letra D. Mas não seria nem a letra A, nem B, nem C, né? É fácil demais. Fácil demais. Eita, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Questão 65. Em um distrito sanitário especial indígena, um médico atende uma criança de 4 anos, com 23 quilos, que apresenta taquipneia, tosse e letargia. Choro sem lágrimas e febre, certo? Como o tratamento, o paciente tem utilizado emplastros de ervas no peito. Diante desse quadro, após a avaliação do paciente, o médico precisa, por meio de intérprete, solicitar a mãe que, veja como tá, com letargia, choro sem lágrimas e febre, né? Esse paciente tem que ir para a enfermaria, né? Para poder receber soro, tudo direitinho, né? Tá letárgico. Não pode fazer nada via oral, né? Paciente letárgico não vai fazer via oral, né? Então, vê aqui, ó. Vamos ver. Diante desse quadro, após a avaliação do paciente, o médico precisa, por meio de um intérprete, solicitar à mãe que conceda autorização para internar a criança mantendo os emplastros utilizados, tá certo, né? Por que eu vou tirar os emplastros? Né? Cultura, permanece a cultura, né? Também, retire os emplastros, tá errado, né? Letra C, realize o tratamento em domicílio com ervas tradicionais do seu povo e que retornem em 7 dias, tá errado, né? Precisa citar grave, letargia, né? Olha. Letárgico, choro sem lágrimas, febre alta. Então, não vamos deixar esse paciente tomando remédio em casa, né? Então, D. Inicie o uso de antibiótico em domicílio com visita da equipe médica e que mantém o uso de emplasto. Não. Antibiótico em domicílio não vai internar a criança. Resposta, letra A de amor. Fácil demais, menino. Meu Deus. Chega a dar uma dor no coração. Vamos lá. Um homem com 26 anos é levado por amigos para o pronto-socorro devido a palpitações, tonturas e mal-estar. Relata que a sintomatologia iniciou abruptamente há 2 horas. Isso aqui é muito importante.
Os amigos contam que estavam com ele em uma festa e confirmam o consumo de bebida alcoólica, mas negam o consumo de drogas ilícitas. O paciente nega episódios prévios ou comorbidades. Ao exame físico apresenta-se pulso irregular, 123 batimentos por minuto, pressão arterial ok, a ausculta cardíaca não apresenta sopros, mas verifica-se ritmo irregular, não se constatam outras alterações ao exame. O eletrocardiograma mostra linha de base serrilhada, presença de onda F, intervalo RR irregular, frequência de 125. Isso é o quê, meu amigo? Isso aqui é flutter atrial, né? Ondas F. Agora, peraí, só um negócio, né? O que aqui está meio confuso? Veja. Aqui, a gente tem ondas F. Geralmente, quando ele diz ondas F, é por flutter atrial. Mas como ele disse que o intervalo RR é irregular, seria uma fibrilação atrial, né? Porque senão teria o certo é presença de onda F. Se ele fosse um intervalo regular com várias ondas F, aí seria flutter atrial. Mas eu vou considerar que é uma fibrilação atrial por causa da irregularidade RR. Como é que é a fibrilação atrial? É irregularidade RR. Esse é o conceito de fibrilação atrial. Então, isso é uma fibrilação atrial, né? Esse pulso irregular com presença de onda F, mas intervalo RR irregular. Esse é o segredo, intervalo RR irregular. Eu sei que tem presença de ondas F na fibrilação, desculpa, no flutter atrial, mas no flutter atrial, ela é regular, ela não é irregular, né? Existe uma regularidade. Agora, linha de base serrilhada, ou seja, não tem onda P. Então, ausência de onda P e presença de RR irregular, isso aí é fibrilação atrial, sem sombra de dúvida. Nesse contexto, a abordagem desse paciente deve incluir, então, antes de 48 horas, né, forma aguda, o que é que tem que ser feito nesse paciente? O paciente não tem instabilidade hemodinâmica, né? Pressão arterial é de 118 por 68. Então, ele não tem instabilidade, certo? Na fibrilação atrial, a gente tem que olhar. Tem instabilidade? Cardioversão elétrica. Não tem, aí a gente vai pensar antes de 48 horas e depois de 48 horas. Antes de 48 horas, o que é que tem que fazer? O controle da frequência, né? Tem que fazer o controle da frequência. Certo? Mas a gente pode fazer também o controle do ritmo aqui, né? Então, eu podia utilizar também, já que tem pouco tempo, né? Só tem 2 horas, início abrupto, a gente poderia cardioverter esse paciente, certo? Eu posso cardioverter esse paciente. Vamos ver as opções que a gente tem. Uso de beta-bloqueador. Certo, tá certo, né? Pode utilizar para controle da frequência. Desfibrilação ventricular. Não, né? Desfibrilação é ritmo chocável quando tem uma parada, né? Desfibrilação ventricular, não. Massagem do seio carotídeo é quando é supraventricular. Aqui é uma alteração ventricular, né? Então não seria. E lidocaína endovenosa também não seria a opção aqui para o tratamento da taquicardia ventricular, né? E não da fibrilação atrial, né? Procainamida, amiodarona, sotalol, lidocaína são medicações que utiliza para isso daí, né? Certo? Não é isso? Deixa eu pegar aqui para a gente fazer uma revisão aqui da fibrilação atrial na aula, que é bem legal. Deixa eu pegar aqui rapidinho, eu boto aqui para a gente ver. Quando a gente está na vida, sempre tem muito mais detalhe do que na prática, né? Sempre tem muito mais detalhe do que na prática. Aliás, do que na prova, né? A prova é sempre muito mais simples, os conceitos são muito simples, não tem muito segredo, e a gente às vezes fica à mercê, porque a gente não entende totalmente como é o esquema, né? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês que é legal. Um esquemazinho que eu tenho, né? Que é bem legal.
Aí quando eu falo para vocês que na prova a gente trabalha com o que é possível, com o que ele mostra para a gente, aí vocês não acreditam em mim. Então, vamos lá. A avaliação do paciente. Paciente, ele está estável ou está instável? Se tiver instável, cardioversão elétrica. Se tiver estável e for menor do que 48 horas, eu faço a reversão do ritmo. Se a fração de ejeção tiver maior do que 40, com ou sem o Sulfpaxonate, protocainamida, amiodarona e sotalol, certo? Se a fração de ejeção tiver menor do que 40, aí eu posso usar amiodarona ou cardioversão elétrica, não usar adenosina, beta-bloqueador, bloqueador cálcico, digitálico. Quando a fração de ejeção ela é baixa, a gente contraindica usar essas medicações, né? Ou seja, aqui eu posso usar beta-bloqueador, certo? Mas a minha terapêutica maior é a reversão do ritmo, certo? Quando a fração de ejeção ela é maior ou igual a 40. Se ela for baixa a fração de ejeção, né? Uma fibrilação atrial com a fração de ejeção baixa, contraindica usar o beta-bloqueador, né? Na prática, o que a gente faz é fazer o beta-bloqueador, né? Endovenoso, a gente vai fazendo ele em bolos, né? Fazendo por tempo, e aí eu associo também a miodarona, por exemplo, né? Quando o paciente chega lá. Então a gente faz o beta-bloqueador, a miodarona, é junto essas coisas. Então não é que você não pode usar o beta-bloqueador aqui. Você usa o beta-bloqueador, você usa também a miodarona também. Então, usa metoprolol e depois já faz a miodarona em bomba de fusão, certo? A gente faz isso, né? A gente usa. Agora, quando a fração de ejeção é baixa, a gente não usa o beta-bloqueador. Então, eu posso usar o beta-bloqueador, certo? Mas eu só não uso quando a fração de ejeção ela é baixa, certo? Então, vamos lá. Agora, quando passou de 48 horas, a gente não vai fazer a cardioversão mais. Então, eu não faço cardioversão, entendeu? Ou seja, o tempo vai determinar se eu faço a cardioversão logo ou não. Entendeu o que eu estou dizendo? Por que eu não faço a cardioversão logo? Quando o tempo é menor do que 48 horas, é muito difícil ter um trombo, né? Pode até ter, mas é mais difícil ter um trombo. Então, eu fico mais tranquilo de fazer a cardioversão, certo? Agora, quando passou de 48 horas, o risco de apresentar trombo já é maior. E aí, por isso que a gente faz anticoagulação antes de fazer a cardioversão, entendeu? É só isso. Mas o controle do ritmo, o controle da frequência cardíaca, aliás, ela é feita em qualquer momento, a não ser quando tem contraindicações. Então, aqui, por exemplo, quando a fração de ejeção está maior ou igual a 40, pode usar beta-bloqueador, bloqueador do canal de cálcio, digitálico. Agora, quando ela é menor do que 40, aí já não uso beta-bloqueador nem bloqueador do canal de cálcio, porque é contraindicado quando existe a fração de ejeção muito baixa, né? Então, já não vai usar isso daí, certo? Ok? Aí perceba aqui, ó, tá vendo? Se usar miodarona também, diltiazem, tá vendo? Então, é isso. Entendeu o esquema? O beta-bloqueador a gente deixa de usar quando tem contraindicações. Aí, o que foi que ele fez nessa questão? Ele usou desse artifício para ver se o conceito estava firme na sua cabeça. Então, ele colocou aqui, ó, um homem de 26 anos, devido a palpitações, tontura, relata que a sintomatologia iniciou abruptamente há 2 horas. Os amigos contam que estavam com ele em uma festa, aí beleza. Aí, veja, há 2 horas começou. Esse é o que ele está falando para a gente, né? Então, eu posso usar o beta-bloqueador, não tem problema. Só que não é o meu tratamento de base. Além do beta-bloqueador, eu tenho que olhar a fração de ejeção para saber como é que está essa fração de ejeção desse paciente, se eu tiver disponibilidade, para poder saber se eu posso ou não usar o beta-bloqueador em primeiro lugar, né? E para saber ou não, aí no caso, essas drogas também antiarrítmicas que a gente vai usar, né? A miodarona, por exemplo. Então, beta-bloqueador, quando a fração de ejeção está normal, maior do que 40, posso utilizar. E eu vou fazer o controle aqui do ritmo, né? O controle do ritmo, a gente vai utilizar a cardioversão química, né? Nesse caso aqui, certo? Aí, beleza. Então, beta-bloqueador posso usar. Desfibrilação eu não vou usar porque não é um paciente que está em parada, né? Desfibrilação é quando o paciente está em parada. Massagem do seu carotídeo é para supraventricular. E lidocaína não é utilizado no paciente que tem como é fibrilação atrial, né? Então, a única resposta possível é a letra A, uso de beta-bloqueador. Entendeu aí? Entendeu o esquema? Né? Verdade? Entendeu? Vamos lá. Questão 67, diz assim, ó.
Uma mulher com 57 anos, obesa, multípla, encaminhada ao pronto atendimento com queixa de dor contínua em quadrante abdominal superior direito, iniciada há 2 dias. Refere história de intolerância a alimentos gordurosos nos últimos 5 anos. Ó, intolerância a alimentos gordurosos. Ao exame físico apresenta eupneica, desidratação leve, frequência cardíaca 102, pressão arterial de 130/70 e ar febril. Icterícia na esclera. Ao exame físico, dor à palpação profunda no quadrante superior direito, com sinal de Murphy ausente. Os exames laboratoriais, hemograma normal, nível sério de bilirrubina total 2,5. Ó, bilirrubina total está aumentada, com predomínio da direta. Certo? A total está aumentada com predomínio da direta. Aumento da fosfatase alcalina. Qual exame de abdômen tem maior acurácia para auxiliar nesse diagnóstico? Ele quer saber a maior acurácia. Não quer saber o exame que a gente pediria. Existe um custo-benefício para os exames, né? Quando a gente vai pedir um exame, a gente tem que ver o que está disponível e também tem que ver o custo-benefício, né? Não é isso? Então, ultrassonografia é o melhor custo-benefício, mas não é o que tem a maior acurácia, né? Ele é o primeiro exame que a gente realiza, mas não tem a maior acurácia nesse caso aqui, né? A gente vai ver alterações da via biliar aí tranquilamente, mas tem algumas coisas que não vai dar muita acurácia, certo? A sensibilidade dela para algumas coisas não vai ser boa, né? Letra B, radiografia simples é pior ainda do que a ultrassonografia, então não marcaria também. Letra C, ressonância magnética. Esse é muito bom, a maior acurácia é da ressonância. Pode delimitar certinho, né? Então, a maior acurácia para a via biliar é a ressonância magnética, né? Letra D, tomografia computadorizada já não tem tanta acurácia, a sensibilidade para identificar, por exemplo, a dilatação do ducto biliar, estenose biliar, né? Mas ele tem baixa sensibilidade para cálculos no ducto biliar. Então, não seria a maior acurácia a tomografia, e sim a ressonância magnética, né? Resposta letra C de casa. 67, letra C. 68. Diz assim: os pais de um recém-nascido comparecem extremamente nervosos à primeira consulta de puericultura. O menino é o primeiro filho do casal, tem 27 dias de vida e está sendo alimentado exclusivamente com leite materno. Os pais trazem o teste de triagem neonatal de seu bebê com resultado de presença de traço falciforme. Informa que o parto foi cesáreo, por opção, pois a mãe iniciou o pré-natal tardiamente. Além disso, relata que houve internação 2 dias para a realização de fototerapia no neném devido à icterícia e ao exame físico que se apresenta eutrófica. Considerando-se as informações, qual é a conduta inicial? Ele quer saber a conduta inicial, certo? Isso é importante. 27 dias de vida tem, certo? Aí foi dado aí traço falciforme, né? Nos exames aí. No teste de triagem neonatal deu traço falciforme. O que é o traço falciforme? A gente já teve questão sobre isso também na prova de Revalida várias vezes, né? O traço falciforme significa que parte das hemoglobinas dele tem aquela hemoglobina S, né? Da anemia falciforme. Metade, então, é heterozigoto, metade vai ser hemoglobina S, um pouco ali, perto da metade, né? E a outra metade vai ser normal. O que acontece nesses casos? O paciente tem a vida normal, tem uma anemiazinha leve, sem nenhum problema, que resolve tranquilamente. Então, não tem por que se preocupar agora, inicialmente. Agora, o que acontece? Às vezes, quando tem alguma coisa, um estresse oxidativo, alguma infecção, alguma coisa, pode precipitar anemia, certo? Mas, inicialmente, nada a preocupar-se. Ele está perguntando a conduta inicial. Então, o que a gente vai fazer? Solicitar eletroforese de hemoglobina? Era bom solicitar. É bom. Solicitar o teste de falcização e de solubilidade? Não. Não precisa. Não já deu? Não já sabe que deu traço falciforme? Então, por que a gente vai fazer isso? Né? Então, letra B está errada. Refazer o teste de triagem neonatal imediatamente. Então, ele é feito aí dentro de... Ele tem 27 dias... Ainda não faria sentido a gente refazer o teste de triagem neonatal, né? Tem que fazer de 3 a 7 dias. Então, refazer o teste de triagem neonatal tá errado, né? Tranquilizar os pais, uma vez que se trata de heterozigose. Essa é a primeira... Das condutas que eu tenho aqui, ó, poderia ser a letra A, se não tivesse a letra D.
Mas a conduta inicial é tranquilizar os pais, uma vez que se trata de heterozigose. Agora, ele também vai solicitar eletroforese de hemoglobina. Mas, dentre as duas condutas que foram dadas, a primeira coisa que a gente faz é tranquilizar, que já é automático, né? Mas também está certo solicitar eletroforese de hemoglobina, certo? Então, seria feita as duas coisas. Mas a primeira, né? Qual é a conduta inicial? Seria a letra D. E aí eu já sairia daí com a solicitação da eletroforese de hemoglobina, né? Então, pela lógica, a letra D é primeiro do que a letra A, né? Mas seriam as duas juntas, né? A gente solicita ao mesmo tempo que tranquiliza os pais. Então, questão mal feita, né? Letra D seria a melhor resposta. 68, letra D. 69 diz assim, ó. Uma secundigesta com parto vaginal anterior e sem comorbidade chega à maternidade em trabalho de parto. 10 minutos após a meia-noite, avaliado o processo de trabalho de parto, constata-se evolução normal. Realizado exame físico na paciente, verifica-se uma apresentação em plano positivo, mais 2 de DELI, 100% esvaecido do colo, com 8 centímetros de dilatação e bolsa rota. Ao escuta de batimentos cardíacos fetais, o médico assistente nota uma queda dos batimentos e, por isso, opta por realizar uma cardiotografia, cujo resultado é mostrado a seguir. O que a gente tem nessa cardiotroco? Aqui a linha de base está entre 130 e 140, né? Normal, porque é de 110 a 160 é o normal, então a linha de base está normal. Agora tem umas desacelerações, né? Olha, uma aqui e outra aqui. Mas elas coincidem com a contração. Isso aqui é a contração uterina. Ó, teve uma contração e ao mesmo tempo da contração tem uma desaceleração. Então isso aqui eu chamo de DIP1, né? Quando está em trabalho de parto, existem contrações uterinas e tem desacelerações junto com as contrações uterinas. A mesma coisa aqui, ó. Teve a contração e a desaceleração. Então isso aqui é DIP1. DIP1 é normal. Acontece por causa da contração uterina. O bebê está ali no trajeto do parto, né? E aí acontece a contração, a desaceleração. Certo? Então vamos ver. Diante do traçado cardiotocográfico, assinale a opção correta. Letra A. A linha de base está entre 100 e 150 e a variabilidade é aumentada. Então, o normal é entre 110 e 160, né? As desacelerações do tipo precoce, portanto, a conduta deve ser reanimação intrauterina, está errado, né? Conduta expectante, está tudo certo. Evolução normal do trabalho de parto. Letra B. A linha de base está entre 110 e 160, a variabilidade é moderada, as desacelerações são do tipo tardio. Não são do tipo tardio, né? A gente tem desacelerações precoces, tardias e variáveis. Certo? As precoces são as que coincidem com a contração. Então, teve a contração, teve a desaceleração, é precoce. Tardia é a que tem a contração e a desaceleração é depois. Isso daí é perigoso, é cesárea. E quando eu tenho variável, a qualquer momento, sem nenhuma relação com a contração, também elas devem ser preocupantes, né? Dependendo do tipo que ela seja, certo? Então, eu não vou, quando a gente estava, letra B, né? A linha entre 60 a variabilidade é moderada, as desacelerações do tipo tardio está errado. Letra C. A linha de base está entre 160 e 110 e 160, a variabilidade é moderada, desaceleração do tipo precoce. Portanto, a conta deve ser segmento do acompanhamento do trabalho de parto e do parto. Letra C está certo. C de certo. Letra D. A linha de base entre 100 e 150, a variabilidade é aumentada, desaceleração do tipo variável, está errado. Tipo variável não, tipo precoce, né? Vamos analisar outras coisas aqui, ó. Existe variabilidade, tá vendo? Quando é que eu digo que a variabilidade ela é moderada? Quando está entre 6 e 25 batimentos por minuto. Então, veja aqui. Vai de 130 a 140. Então, tem mais de 6, né? Está entre 6 e 25. Então, a variabilidade ela é moderada. Se fosse maior do que 25, aí é aumentado, né? Ok? Então, tá normal, né? Variabilidade moderada. E o normal, como a gente falou, é entre 110 e 160. Tá tudo normal, resposta letra C de casa. Aqueles que a conta deve ser a administração de oxigênio e estímulo sonoro, não tem nada a ver, né? Faz nenhum sentido, né? Estímulo sonoro a gente faz quando tá avaliando, mas não tem nada a ver, não, né? Doidice da porra. A loucura é grande. Vamos lá. E por último, mas não menos importante, questão 70. Diz assim. A inserção e a retirada do dispositivo intrauterino faz parte da carteira de serviço da atenção primária à saúde. Acerca desse dispositivo, assinale a opção correta, do DIU, né? Vamos ver. O Ministério da Saúde não recomenda a inserção de DIU por enfermeiros. Está errado. Pode ser por
Profissionais de saúde capacitados. Os enfermeiros estão fazendo muito inserção de DIU, viu? Letra A está errada. Letra B. A inserção de DIU é contraindicada após o procedimento de aborto devido ao risco de infecção. Não, está errado, né? Pode ser feito, sim. Depois de parto, aborto, pode ser feito. Em até 48 horas, está certinho. Letra B está errado. Letra C. O DIU de cobre pode ser inserido como um anticoncepcional de emergência em até 7 dias após o coito sem proteção. Na verdade, não é em até 7 dias, é em até, acho que são 5 dias, né? Até 5 dias, né? Até 7 dias não, mas até 5 dias, né? A partir do coito sem proteção, ele pode servir. Mas 7 já é muito. D. O DIU hormonal pode ser usado para controle de sangramento uterino anormal. Aí é o contrário. Aí tá certo. O DIU hormonal, né? O DIU de cobre não, mas o DIU hormonal sim. Para redução da dismenorreia e como método contraceptivo perfeito. O DIU com levonorgestrel, ele serve justamente por causa disso, né? Justamente a gente fala para as pacientes que têm sangramento intenso, né? A letra D tá certo. 70 letra D. Pronto. Essas foram as questões de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. Acho que questões simples, né? Basicamente, mesma coisa que a gente já vê sempre. Uma ou outra observaçãozinha. Quando a gente vai fazendo as questões, vai ampliando a nossa visão em relação aos temas. Isso também acontece quando você está na prática, né? Que você tem discussão, por exemplo, aquela de fibrilação atrial. Você conversa com um cardiologista, aí você vê que eles são muito, né? A gente tem um conhecimento muito limitado da realidade. Mas é bom que você vai tendo experiência, vai pegando os esquemas. E é isso, né? Com certeza, se você vê uma questão que eu fiz de fibrilação atrial lá no comecinho, eu tinha muito menos conhecimento, mas hoje em dia, com a prática, a gente vai atendendo, né? A gente vai tendo mais experiência, vai podendo ter mais variações de situações, né? Na fibrilação atrial. Pronto. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Papai do Céu abençoe todos vocês e é maravilhoso estar aqui com vocês. Sempre um prazer inenarrável estar aqui com você. E nos vemos aí na nossa próxima live. Tchau, até mais.